Bom, uma outra informação, a gente vai passar aqui rapidamente, e amanhã a gente vai trazer o depoimento do jornalista Jesus Carvajal, que cobre o Monterrey há muito tempo. O Jesus Carvajal é jornalista do canal Cancha, um dos maiores do futebol mexicano, é da cidade de Monterrey. Ele divide com outro companheiro, Said, a cobertura do Tigre, que são os dois times ali rivais. E ele vai falar amanhã sobre o que aconteceu com Johan Rojas, jogador que está fechado com o Vasco da Gama. Jogador que está vindo por um ano de empréstimo com opção de compra, mas dependendo de metas. Cumprindo metas, vai virar obrigação de compra. Então o Vasco terá que pagar 3,5 milhões de dólares pelo jogador e faz esse acordo com o Monterrey. O jogador não estava nem treinando com o grupo, porque o Monterrey se apresentou no dia 27 de dezembro para fazer a pré-temporada e ele foi liberado para ficar na Colômbia. E na Colômbia acabou negociando através do seu staff a vinda para o Vasco da Gama. Jogador de 23 anos de idade, tem qualidade, jogador de talento, que joga como meia centralizado, mas joga também muito pelo lado esquerdo, tem um pouco de função do Nuno Moreira, muito parecido com o Felipe Coutinho também, que são muito mais bandeados pelo lado esquerdo, tem muito mais ali o lado da banda esquerda. Ele faz esses lances, se você for ver os gols que ele fez, e poucos que ele fez no Monterrey, sempre da esquerda para dentro, batendo no gol. Então é um jogador que tem qualidade, tem talento, mas é muito jovem, mas há uma esperança muito grande de que esse jogador que chega semana que vem ao Rio de Janeiro possa ser ali uma boa opção para hora Nuno Moreira saindo, ora Felipe Coutinho saindo, mais para o Felipe Coutinho, seria realmente uma ótima opção. Fernando Diniz vai observar, vai ver o elenco, mas espera novos jogadores, como eu disse. Está numa montagem de um time muito mais em cima dos suplentes do que dos titulares, porque os titulares estão mantidos. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Piton, Thiago Mendes, Barros e Coutinho, Ryan, Nuno e Andrés Gomes. Todos ficaram. PH e Piton, a gente vai falar já já. São jogadores que têm aí possibilidade de sondagem, mas não vão sair agora. O Ryan, da mesma forma. Então, esse grupo precisa ser reforçado no seu banco de reservas. Alverrete, tá, um jogador contestado, mas é o artilheiro do Brasil. O David pode ser aproveitado eventualmente? Pode ser aproveitado eventualmente. Volância, Hugo Moura e Tietê, sempre uma dúvida. O Vasco busca um segundo volante. Eu já trouxe essa informação aqui, que seria um jogador que vai realmente impactar, um jogador grande. Informação que eu tive de dentro do Vasco, de que é um jogador que o Vasco ofereceu um projeto, o jogador gostou e estão negociando. Como qualquer grande jogador, demora. Então, é uma negociação que o Vasco está em curso. O Vasco busca, além do Alan Saldívia, um outro zagueiro, mas talvez observe mais os zagueiros nesse primeiro instante, busque zagueiros depois porque o ano vai ser um pouco mais curto por conta da Copa do Mundo, talvez para uma segunda janela, talvez resolvendo a questão da SAF, podendo contratar mais lá para março, abril, faça um investimento em cima de um atleta. Enfim, vai se ter calma para buscar bons suplentes. Trazendo o Alan Saldívia, vamos observar o Lincoln, né? Vamos ver se de repente vai, ou então um outro zagueiro. Não vai se ter assodamento. Contratação com planejamento. Acima de tudo, com planejamento. O Vasco busca também um goleiro, mais um goleiro para estar junto com o Léo Jardim. O Fusato até voltou, mas o Fusato não está gozando de grande prestígio. Não foi muito bem avaliado nos jogos que jogou no ano passado, foi mal contra o Mirassol, muito mal contra o Atlético Mineiro. Então o Vasco busca sim um zagueiro, e além da vinda do Rojas, o Vasco está atrás de atacantes. Como eu já informei aqui, atacante de perna esquerda é uma prioridade. O Vasco tentou o Luiz Guilherme, fez a sondagem em cima do Luiz Guilherme, mas o Luiz Guilherme acabou indo para o Sport. Mas há uma negociação que deu uma guinada boa esse final de semana, que é por esse jogador, o atacante Brenner, que é um atacante. Ele não é centroavante, ele não é ponta, ele joga como atacante, ele flutua. É um jogador também, para a gente ver aí a força do Fernando Diniz, que o Diniz gosta muito, que o Diniz quer. O Vasco fez contato com a Udinese, ele jogou no Cincinnati, a MLS, mas não tem nada a ver com os americanos, voltou para a Udinese. A Udinese topa fazer negócio, queria vender, mas sabe que por compra vai ser muito difícil o Brenner sair,
então já topou sentar e conversar por uma situação semelhante, de fazer o empréstimo com opção de compra. Seria uma oportunidade para o Brenner. O Vasco está em negociação, vê a situação com muitos bons olhos, existe sim, perdão, essa possibilidade. Então, é esperar essa semana de negociação. O Admar Lopes, como eu disse, está tratando disso diretamente, Felipe Loureiro está junto, é o cara que está comandando essas operações, então há uma possibilidade também de que o Brenner seja um dos próximos reforços do Vasco. Está bem adiantado, está bem conversado, a Udinese está aberta para negociar, sabe que não adianta ficar com um jogador que não vai render lá, e é um jogador que pode pode crescer, pode maximizar o seu desempenho nas mãos de um treinador que o conhece, aí uma nova revenda, porque essas oportunidades de negócio que o Vasco está mostrando para os seus parceiros são muito baseadas, por exemplo, no Cuesta e no Andrés, que eram jogadores no ostracismo, vieram para o Vasco, foram para a seleção colombiana e arrebentaram. Acabaram voltando para a seleção. Então o Vasco está usando muito esse argumento. Foi assim com o Johan Rojas, é assim com o Saldívia, está assim com a Udinese em relação ao Brenner, de mostrar, olha, aqui o jogador, né, ele alavanca, o futebol brasileiro está bem, o plano do Vasco é esse. Aí você mostra todas as situações que o Vasco está amarrando para a temporada de 2026. Então o Brenner é um jogador que hoje eu diria que tem uma boa possibilidade de fechar alguma coisa com o Vasco da Gama. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.